Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, como nós já havíamos escutado durante a semana, durante esta oitava de Páscoa, nós ouvíamos vários evangelhos que vão apresentando vários relatos de Jesus ressuscitado, que vai aparecendo aos apóstolos para lhes solidificar a fé. E o evangelho hoje de São Marcos é um resumo das principais aparições. Só que é um resumo meio desestimulante, é um resumo que mostra depreciativamente, que mostra a fraqueza da fé dos apóstolos. É um resumo que mostra a pouca disponibilidade em acreditar, isto é, em todas as aparições apresentadas aqui por São Marcos, a atitude dos apóstolos foi sempre aquém daquilo que Jesus esperava. Isto é, Jesus esperava que ao se apresentar ressuscitado, eles crescem, mas em nenhuma delas, segundo as aparições aqui apresentadas por Marcos, em nenhuma delas eles de imediato acreditaram. Diz aqui São Marcos que Jesus apareceu a Maria Madalena, ela foi correndo avisar os apóstolos que ela tinha encontrado o Senhor, e eles não acreditaram, acharam um desvario, uma loucura, ela estava fora de si. Depois, diz aqui no versículo 10, Jesus anunciou àqueles que estavam caminhando para o campo, são os discípulos de Emaús. Eles também se sentiram impelidos, voltaram e anunciaram o que tinham se encontrado, mas diz aqui São Marcos, no versículo 13, eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus aparece a eles e lhes repreende a falta de fé, a dureza de coração. É verdade, meus santos, que este é um fato negativo, isto é, os apóstolos não tiveram fé de imediato, mas ao mesmo tempo revela algo positivo do coração dos apóstolos. A fé na ressurreição não é o resultado de uma experiência exaltada, de uma experiência religiosa exaltada. Eu dizia isso ontem, que os apóstolos não eram homens crédulos, que acreditavam em qualquer coisa. De modo que nós podemos acreditar nos testemunhos dos apóstolos, porque de uma coisa nós temos ouvido durante a semana, se eles acreditaram, é porque Jesus deu a eles provas inequívocas para que eles de verdade em Jesus ressuscitado pudessem acreditar. Então é um terreno mais firme sobre o qual nós podemos colocar as bases da nossa fé, porque se eles fossem homens que acreditassem em tudo, nós poderíamos dizer, mas eles acreditam em qualquer coisa, por isso que eles acreditaram em Jesus ressuscitado. Mas não, eles tinham esta dificuldade de em qualquer coisa acreditar. Pois bem, aqui é o primeiro aspecto, apenas para apresentar de uma maneira resumida o evangelho de hoje. Mas é interessante que a estes apóstolos, que nosso Senhor diz, repreende-lhes a falta de fé e a dureza de coração, a estes apóstolos Jesus confia a evangelização. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não apenas a estes apóstolos. Se vocês pegarem os relatos da aparição do ressuscitado, vocês vão ver que sempre após o encontro com Jesus,
vem um mandato apostólico, vem um mandato, um mandato missionário. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 17, quando Jesus aparece a Maria Madalena, ele diz a ela: não me retenhas, mas à frente ele diz: mas vai e anuncia aos meus irmãos, dizendo-lhes que vou para o meu Pai e vosso Pai. Vai e anuncia aos meus irmãos isso que eu confiei a você. E ela vai, mesmo que a ela não deem crédito, mas ela vai. Em Mateus, capítulo 28, versículo 10, Jesus diz: ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Isto é, eles se encontram com o ressuscitado e Jesus dá esta missão àqueles que o encontram: vão lá aos meus irmãos e digam a eles que vão a Galileia, porque lá vão me encontrar. Em Lucas, capítulo 24, versículo 35, diz que os discípulos de Emaús, eles não recebem um mandato objetivamente direto, mas diz que eles se sentem impelidos a retomar o caminho e dizer aos 11 aquilo que havia acontecido. Jesus não manda, mas eles se sentem interiormente impelidos a anunciar aquilo que eles tinham encontrado, aquele que eles tinham visto. Meus irmãos, nos relatos pascais, o ardor missionário, o ardor apostólico no sentido de apostolicidade, é um dos sinais do verdadeiro encontro com Cristo. Quem se encontra, se você quiser se perguntar: padre, será que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor? Ou é apenas fruto, de uma emoção religiosa? Ora, um dos sinais, se o encontro que você teve com o Senhor foi verdadeiro e não uma mera emoção religiosa, é um dos sinais, não é o único, é se existe no seu coração esse ardor missionário, esta vontade de levar Jesus Cristo a outros corações, de pregar nosso Senhor para outras pessoas, para que outras pessoas também com Ele se encontrem, para que outros também o amem, mesmo que isso lhe implique um sacrifício, um prejuízo, principalmente, porque enquanto o pregar o Evangelho, o testemunhar Jesus Cristo, não lhe implicar em algum prejuízo, você nunca terá certeza completa se você faz isso por uma verdadeira experiência e por verdadeiro amor a nosso Senhor. Mas quando testemunhar Jesus lhe causar um prejuízo, um dano, um incômodo, aí sim, meu santo, pelo menos um primeiro passo você tem dado no caminho do verdadeiro testemunho a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, dá este mandato para os apóstolos. Na primeira leitura de hoje, se vocês tomarem, nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vocês veem isso claramente. Pedro e João, interessante, que antes estavam escondidos e com medo, depois que eles se encontram com nosso Senhor, o encontro com Jesus ressuscitado e a presença do Espírito Santo no coração deles faz com que eles queiram pregar Jesus, mesmo que para isso eles tenham que derramar o próprio sangue. Diz então que os chefes dos sacerdotes e os anciãos e os escribas ficaram admirados com a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram homens simples e sem instrução, não eram homens letrados, não eram homens cultos, e eram homens que até então estavam escondidos, com medo dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, com medo de que a eles
com eles acontecesse algo semelhante que havia acontecido com o seu mestre. Agora, eles estão, porque eles se encontraram com Jesus, e o verdadeiro encontro com Jesus, meus santos, é sempre no Espírito Santo. Não há encontro com o Senhor sem um derramamento do Espírito Santo. Então, se você pede na sua oração pessoal, meu Deus, eu quero ter um encontro contigo, você está dizendo com outras palavras, meu Deus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo de uma maneira nova. Meu Deus, concede-me a graça de o teu Espírito Santo entrar no meu coração de uma maneira nova. Porque eu enfatizo de uma maneira nova, porque ele já entrou desde o dia do seu batismo. Ele vem em cada sacramento recebido, mas você precisa pedir que ele venha de uma maneira nova, porque não por culpa de nosso Senhor, mas por dureza do seu coração. Essas vindas de nosso Senhor não têm surtido o efeito devido. Porque, meus santos, sejamos sinceros, nós que recebemos Jesus, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, nós deveríamos ser homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Que outro encontro você pode desejar com Jesus depois que você o recebe na Eucaristia? Mas se você, meu santo, por culpa sua, não por culpa de nosso Senhor, se para você receber Jesus na Eucaristia ainda não tem sido um encontro verdadeiro com Jesus ressuscitado, não obstante a sua dureza de coração, seja humilde, diga: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso, Senhor, que o Senhor vença essa dureza do meu coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor já se dá a mim tão generosamente na Eucaristia, que o Senhor, desde o dia do meu batismo, que o Senhor mora no meu coração, que o Senhor me deu superabundantemente o seu Espírito no dia da minha crisma, mas o meu coração, Senhor, é tão duro, que eu suplico a Tua misericórdia e peço, dá-me, Senhor, de uma maneira nova, inequívoca, o Teu Espírito Santo, para que eu me encontre contigo profundamente, e possa, Senhor, de verdade querer testemunhar-te na minha vida. Pois bem, então, os apóstolos Pedro e João estão aqui pregando destemidamente Jesus, sabendo, eles não eram homens letrados, mas eles não eram sem inteligência alguma. Eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo lhes causaria muitos problemas. Mas como deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos? É o que eles respondem aos fariseus, aos saduceus e aos doutores da lei, que o chamam, versículo 18, chamaram Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Isto é, Deus nos deu um mandato: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sede minhas testemunhas. Ora, julgai vós mesmos se é correto que nós desobedeçamos a Deus para obedecer a vós. Continua: quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então existe esse destemor por amor a nosso Senhor. Meus irmãos, neste sábado em que nós nos aproximamos do domingo da 8ª de Páscoa, que dentre outras graças que nós podemos e devemos pedir a nosso Senhor, peçamos a Ele que coloque no nosso coração este ardor missionário. Isto é, que nós de alguma maneira, talvez nem todos aqui explicitamente tenhamos oportunidade de sair por aí pregando o Evangelho. É verdade,
mas você testemunha Jesus com a sua vida, quando você leva a sério a palavra de Deus na sua vida, nas suas escolhas, quando você testemunha Jesus ressuscitado no seu trabalho, na escola, em casa, quando você, como catequista, você propaga o crescimento do reino de Deus. Hoje é sábado, hoje é dia de catequese, aqui na paróquia. Então, ora, um catequista, ele está de alguma maneira vivenciando este ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando você serve na igreja, nos movimentos, nas pastorais, quando você de alguma maneira ajuda na manutenção da igreja, quando você reza pelos sacerdotes, quando você reza pela sua comunidade, pela união, pela fecundidade dos grupos e ministérios, quando você reza pelos seminaristas, tudo isso de alguma maneira você está vivendo um mandato de nosso Senhor, porque se você não está diretamente pregando o evangelho, diretamente sendo missionário, missionária, você de alguma maneira está participando da missão de todos e cada um deles. E isso, meus santos, para terminar, não sou eu quem está dizendo, mas diz a igreja, mas de uma maneira clássica, a nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela tinha esse desejo de ser missionária, ela tinha esse desejo de pregar o evangelho para todo mundo, ela tinha esse desejo de derramar o seu sangue por Cristo. Mas como fazer tudo isso se ela estava dentro de um Carmelo? Então ela vivia tudo isso no amor, rezando pelos sacerdotes, rezando pelos missionários, rezando pela santificação da igreja, rezando pela conversão dos pecadores. De alguma maneira, e não menos eficaz, ela estava vivendo esta missão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que nós, meus santos, guiados pelo Espírito Santo de Jesus, encontremos o nosso lugar na igreja e movidos por este mesmo Espírito, façamos o bem em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.